Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre regras de derivação e derivada de algumas funções elementares. Regras de derivação. Derivada do produto. Sejam u e v funções deriváveis, então, a derivada de u vezes o v é igual à derivada do u vezes o v mais u vezes a derivada de v. Ou seja, a derivada do produto de duas funções é igual à derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Exemplo 1. Calcule a derivada das seguintes funções. Letra A, f de x é igual a x ao quadrado menos 2 vezes 2x elevado na quinta mais 4. Então, nós temos um produto. Eu tenho duas funções se multiplicando. Então, aqui nós temos a função u e aqui nós temos a função v. Então, o que vai acontecer? Eu vou derivar o u e vou copiar o v. Depois, eu vou copiar o u e vou derivar o v. Então, vamos à solução. A derivada da f de x é igual à derivada de x ao quadrado menos 2, que multiplica 2x elevado na quinta mais 4. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é derivar o u. Quem é o u? É x ao quadrado menos 2. Copiamos o v. Então, copiamos 2x elevado na quinta mais 4. Mas, copiamos o u e derivamos o v. Então, ficou x elevado ao quadrado menos 2, que multiplica a derivada de 2x elevado na quinta mais 4. Isso é igual. Qual é a derivada de x ao quadrado menos 2? Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de menos 2 é zero. Então, eu fiquei com 2x, que multiplica 2x elevado na quinta mais 4. Mais, copiei o x ao quadrado menos 2, então aqui está, e derivei 2x elevado na quinta mais 4. Derivada de 2x elevado na quinta, 10x elevado na quarta. Derivada de 4 é zero. Então, nós ficamos com 2x vezes 2x elevado na quinta mais 4, mais x ao quadrado menos 2 vezes 10x elevado na quarta. Isso é igual a... Então, aqui nós precisamos fazer a propriedade distributiva. Então, nós vamos ter 2x vezes 2x elevado na quinta, 4x elevado na sexta. 2x vezes 4, 8x, mais, agora a mesma coisa aqui, 10x elevado na quarta vezes x ao quadrado dá 10x elevado na sexta. E 10x elevado na quarta vezes menos 2 dá menos 20x na quarta. Agora, nós precisamos, então, somar os termos semelhantes, que são 4x na sexta e 10x na sexta. Então, nós temos 4x na sexta mais 10x na sexta, 14x na sexta, menos 20 vezes x na quarta, mais 8x. Então, a derivada da função f de x igual a x ao quadrado menos 2 vezes 2x na quinta mais 4 é 14x na sexta menos 20x na quarta mais 8x. Letra B. G de x é igual a x elevado na quarta menos 3x vezes raiz quinta de x na sétima menos 100. Então, aqui nós temos o u e aqui nós temos o v. Então, solução. Vamos fazer a derivada de x elevado na quarta menos 3x vezes a raiz quinta de x na sétima menos 100, que é igual. Então, nós temos a derivada do u, que é x na quarta menos 3x, vezes, copio o v, que é raiz quinta de x na sétima menos 100. Então, calculando a derivada, nós temos derivada de x na quarta é 4x ao cubo, menos derivada de 3x é 3. Copiamos raiz quinta de x na sétima menos 100, mais
Copiamos o u agora, que é x na quarta menos 3x, vezes. Agora aqui, ó, para calcular essa derivada, nós escrevemos x na 7 sobre 5, certo? Então, qual é a derivada de x na 7 quintos? É 7 quintos vezes x, e temos que diminuir o grau. Então, vai ficar 7 quintos menos 1, 2 quintos. Então, a derivada de x na 7 quintos ficou 7 quintos vezes x na 2 quintos. Derivada de menos 100 é zero. Resolvendo, então, nós vamos ter 27 quintos vezes x na 22 quintos, então a gente está aplicando a propriedade distributiva, menos 36 sobre 5 vezes x na 7 quintos, menos 400 vezes x elevado ao cubo, mais 300. Então, nós não temos termos semelhantes, a solução, então, nós não temos termos semelhantes, então a derivada da g de x é toda esta resposta aqui. Derivada do quociente. Sejam u e v funções deriváveis, então, a derivada de u sobre v é a derivada de u vezes o v menos o u vezes a derivada do v sobre v elevado ao quadrado. Isto é, a derivada do quociente de duas funções é igual à derivada da de cima vezes a função de baixo, menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo. Tudo dividido pelo quadrado da função de baixo. Exemplo número 2. Calcule a derivada das seguintes funções. Letra A, f de x é igual a x ao quadrado mais 2 sobre x menos 3. Letra B, g de x é igual a raiz quadrada de x sobre 2x mais 1. Então, letra A, derivada da f de x. Então, vai ser a derivada de x ao quadrado mais 2 sobre x menos 3. Então, nós temos aqui o numerador é o u e o denominador é o v. Então, a derivada da f de x vai ser a derivada do u vezes o v menos o u vezes a derivada do v sobre o v elevado ao quadrado. Então, nós vamos ficar com a derivada de x ao quadrado mais 2. A derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de 2 é 0. Então, nós ficamos com 2x, que multiplica x menos 3. Menos, copiamos o u, que é x ao quadrado mais 2, e derivamos o v, que é x menos 3. A derivada de x é 1 e a derivada de menos 3 é 0. Então, nós ficamos com x ao quadrado mais 2 vezes 1 sobre o v elevado ao quadrado, que é x menos 3 elevado ao quadrado. Então, nós vamos ficar com 2x que multiplica o x é 2x ao quadrado. 2x que multiplica menos 3 é menos 6x. Menos x ao quadrado vezes 1 dá menos x ao quadrado. E 2 vezes 1 dá 2. E troca o sinal por causa do menos. Então, nós tínhamos 2x ao quadrado menos x ao quadrado, nós ficamos com x ao quadrado. O menos 6x eu não tenho um termo semelhante para somar ou subtrair, então ficou o menos 6x. E a mesma coisa vai acontecer com menos 2. Aqui embaixo, nós resolvemos, então, este trinômio. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 6x, e o quadrado do segundo, que é 9. Então, a derivada de x ao quadrado mais 2 sobre x menos 3 é x ao quadrado menos 6x menos 2 sobre x ao quadrado menos 6x mais 9. Letra B. A derivada da g de x vai ser igual à derivada da raiz quadrada de x
sobre 2x mais 1. Então, raiz quadrada de x é o nosso u e 2x mais 1 é o nosso v. Então, nós vamos ficar com a derivada da raiz quadrada de x, então, o u, derivada do u, vezes o v, que é 2x mais 1, menos o u, vezes a derivada do v, que é 2x mais 1, sobre o v elevado ao quadrado. A derivada da raiz quadrada de x, para eu derivar raiz quadrada de x, eu preciso reescrever a raiz quadrada de x. Como raiz quadrada de x é igual a x elevado na 1 meio. Então, o expoente vem para frente e diminui o grau. Então, a derivada da raiz quadrada de x é 1 sobre 2 que multiplica a raiz quadrada de x. Copiamos o v, que é 2x mais 1, menos. Copiamos a raiz quadrada de x. E agora, nós vamos derivar o v, que é 2x mais 1. Derivada de 2x é 2. Derivada de 1 é 0. Então, ficamos só com o 2. Sobre o v elevado ao quadrado, que é 2x mais 1 elevado ao quadrado. Então, nós vamos ficar com 2x. Então, eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Propriedade distributiva. 1 que multiplica 2x é 2x. Aqui está o 2x. Mais 1 que multiplica 1 é 1. Sobre 2 vezes a raiz quadrada de x. Menos 2 vezes a raiz quadrada de x sobre quadrado do primeiro, que é 4x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo, então mais 4x, mais o quadrado do segundo, que é mais 1. Resolvendo, então, nós vamos ter 2x mais 1 menos 4x sobre 2 que multiplica a raiz quadrada de x. Ou seja, foi feito o MMC aqui com 2 raiz quadrada de x. Então, foi feito o MMC. O MMC vai ser 2 raiz quadrada de x. Então, 2 raiz quadrada de x divididos por 2 raiz quadrada de x é 1, que multiplica 2x mais 1. 2 raiz quadrada de x, que divididos por 1 é 2 raiz quadrada de x, que multiplica raiz quadrada de x vezes 2 é menos 4x, sobre 2 vezes a raiz quadrada de x. E o denominador continua sendo o mesmo, 4x elevado ao quadrado mais 4x mais 1. Então, nós vamos ficar com menos 2x mais 1 sobre 2 que multiplica a raiz quadrada de x, que multiplica 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Então, eu tinha uma fração dentro de fração. Copia numerador, inverte denominador. Então, a derivada da g de x é menos 2x mais 1 sobre 2 que multiplica a raiz quadrada de x, que multiplica 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Derivada de algumas funções elementares. Então, as funções trigonométricas. A derivada do seno de x é o cosseno de x. A derivada da tangente de x é secante ao quadrado de x. A derivada da secante de x é igual a secante de x vezes tangente de x. A derivada do cosseno de x é menos seno de x. E a derivada da cotangente de x é igual a menos a cossecante ao quadrado de x. A derivada da cossecante de x é igual a menos cossecante de x vezes cotangente de x. Agora, das funções trigonométricas inversas. A derivada do arco seno de x é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. A derivada do arco tangente de x é igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Arco secante de x. A derivada de arco secante de x é igual a 1 sobre x, que multiplica a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. A derivada do arco cosseno de x é igual a menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. A derivada do arco cotangente de x é igual a menos 1 sobre x ao quadrado mais 1. E a derivada do arco cossecante de x
é igual a menos 1 sobre x, que multiplica a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Funções exponenciais. Para as funções exponenciais, nós temos que a tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Então, a derivada de a elevado na x é igual a elevado na x vezes o ln de a. A derivada de e elevado na x é o próprio e na x. E das funções logarítmicas, então, também nós temos que o a tem que ser maior do que 0 e a diferente de 1. E a derivada do logaritmo de x na base a é igual a 1 sobre x vezes o ln de a. E a derivada do ln de x é 1 sobre x. Na aula de hoje, então, nós estudamos regras de derivação e derivada de algumas funções elementares. Muito obrigada!